Porque eu não podia falar ainda certinho, com certeza, mas hoje eu já falo, ela está livre da insulina, porque ela não toma insulina nenhuma mais, e hoje a glicose dela está normal, a diabetes dela está controlada, sem insulina nenhuma. Né? E ela está aqui, porque o problema dela é a resistência à insulina, não é falta de insulina. Né? E ela está sem insulina nenhuma, já vinha tomando há bastante tempo, estava passando muito mal, hoje ela está muito bem aí de saúde. E a resistência à insulina é a principal causa do diabetes tipo 2. O que causa a resistência à insulina? São 4 coisas. A primeira causa, e vocês precisam conhecer essas 4, porque dessas 4 depende essa tendência da pessoa se tornar diabético. Você pode evitar o diabetes. Hoje nós sabemos que nós podemos evitar o diabetes. A primeira causa é genética. Se o teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, tua tia, teus irmãos são diabéticos, você é diabético. A doença só não apareceu ainda, mas você tem já o genezinho para o diabetes. Então precisa cuidar, porque essa propensão... E outra coisa, se ninguém era diabético, você se tornou diabético por causa do teu estilo de vida, você já vai passar isso para os teus filhos depois. Também geneticamente. Então a primeira causa de resistência à insulina, dessa redução da sensibilidade do seu corpo à insulina, é genética. Muito bem, genética. Agora, o que é insulina? Eu estou falando aqui, parece que todo mundo já sabe, né? Insulina é um hormôniozinho produzido por um órgão chamado pâncreas. Estou achando que ninguém sabe. Pâncreas é um órgãozinho que fica aqui, olha, bem atrás do estômago, tá? E produz esse hormônio, que é jogado direto na corrente sanguínea. O que faz a insulina? O papel da insulina é colocar tudo que a gente come dentro das células. Tá? O que a gente come se transforma em glicose. É um tipo de açúcar, é um tipo de gasolina para nossas células funcionarem, né? A glicose. Então, a insulina é que coloca o alimento dentro das células. Se a insulina não funciona, se a pessoa tem resistência à insulina, essa glicose vai ficar passeando aí pelo sangue, pelo teu olho, pela urina, tudo quanto é lugar, menos dentro da célula. Ok? Então, a pessoa que tem resistência à insulina, ela tem muita insulina. A insulina está passeando por lá, só que o que a pessoa come fica passeando pelo corpo, mas não entra dentro da célula. E a pessoa, quanto mais ela come, mais alta fica a glicose e mais as células morrem. Quanto mais ela come, mais ela emagrece. Se ela baixar 10, 20 quilos, na verdade ela não emagreceu 20 quilos, ela morreu 20 quilos. São 20 quilos de células que morreram. Por falta do funcionamento, né, dessa insulina. A glicose não entrou dentro das células. Então a resistência à insulina é uma coisa muito séria, né, que precisa ser tratada. Né? Então ninguém quer ter resistência à insulina. Né? Então o que causa a resistência à insulina e como você vai vencer essa resistência à insulina? Então a primeira coisa da resistência à insulina, como eu tenho um tempo maior, eu dei um parênteses aqui nos slides da obesidade, porque tem tudo a ver com a obesidade. Tá? A primeira causa é genética, a segunda causa é justamente a obesidade, é engordar. Tanto estar gordo quanto comer gordura causa resistência à insulina. Tá? Os ácidos graxos fazem com que as células se tornem resistentes à insulina. Porque a insulina faz um papel, mais ou menos, você deve pensar como se fosse uma chave, tá? Que abre a porta da célula para poder entrar a comida, para entrar a glicose. Acontece que, se a célula começa a engordar, você vai mudando o segredo ali da fechadura, chega uma hora, a chave não cabe mais lá. Aí a glicose não vai entrar. Tá? Então, veja, a chave é a insulina. Tá? A insulina está lá, mas ela não consegue abrir mais a porta, porque está gorda a célula. Tá? É
exemplo assim meio grotesco, só para vocês terem uma noção, né? Então, estar gordo, você vai criando resistência, então a glicose já não é bem aproveitada. Comer gordura, comer fritura, causa a mesma coisa, carne gorda. É uma coisa interessante que Deus já disse há muito tempo atrás, se você olhar na Bíblia, já escreveu há milênios atrás para os filhos de Israel. Olha, esse é um conceito que eu passo para vocês em todas as... É um conceito perpétuo para todas as gerações. Nenhuma gordura comereis. Pessoal, há milênios atrás ninguém entendia de colesterol, de aterosclerose, de infarto, de derrame, nada disso. Mas o Criador sabia. E Ele falou para nós, ó, não comam gordura. Eu fico assim estarrecido, tem gente hoje em pleno século XXI que ainda come, tem gente que ainda come picanha. Você acredita? É aquela camada de gordura. Eu acho a maneira mais idiota de uma pessoa morrer por um entupimento de matéria, por gordura que ele mesmo botou lá para dentro. Não é estranho isso? E o Criador já falou, gente, não comam gordura, tá? Legal? Pronto, só isso. É gostoso? É, gente, mas é assim, aquilo que o Dr. Luiz Fernando colocou. Você tem que comer com sabedoria. A comida tem que ser gostosa, sim. Tá? Mas ela tem que ser igualmente saborosa e saudável. Uma comida só saudável, mas ruim, o lugar dela é na lata do lixo. Mas uma comida só gostosa, mas não saudável, o lugar dela também é na lata do lixo. Ela tem que ser gostosa e saudável ao mesmo tempo. Tem gente, algumas cozinheiras que fazem aquelas sobremesas, sabe? Aquele pudim assim, cheio de queijo, ovos, leite condensado, muito chocolate. Aí as pessoas comem só para agradar. Gente, que delícia, isso é muito bom. Você é uma ótima cozinheira. Que ótima cozinheira? É uma péssima cozinheira. Como é que você dá um negócio desse para as suas visitas? Mas você tem coragem de detonar a saúde das suas visitas. Ótima cozinheira é aquela que faz aquele pão, igual esse pão que eles fazem aqui, né? Que você... negócio que você macio, gente. Nem cachorro come. Não sobra. Porque não sobra, né? Essa é uma boa cozinheira. Faz aquele arroz integral soltinho que todo mundo come, né? E essa cozinheira eu tiro o chapéu, né? É uma coisa assim... realmente fantástico. Mas vamos voltar para a nossa resistência insulínica. Primeira causa, genética. Segunda causa, obesidade, a gordura. Terceira causa, olha só, sedentarismo. A falta de exercício físico vai travando o corpo não só para a insulina, mas para outros hormônios também. Eu tenho visto no consultório de endocrinologia o paciente com resistência ao hormônio da tireoide. Eu boto ele para fazer exercício, o hormônio começa a funcionar. Você começa a baixar a dose dele. Tem paciente tomando dose máxima. A dose máxima, a necessidade também no nosso corpo é mais ou menos 150 microgramas. No máximo 200 microgramas. Não existe, a indústria farmacêutica nem fabrica acima de 200 microgramas. Tem paciente que toma 200 microgramas e não consegue controlar, mesmo assim ainda fica ruim. Coloca um estilo de vida saudável, começa a fazer exercício físico, você baixa para 175, 150, 125. Não é só a insulina. O nosso corpo todo, para funcionar, precisa de exercício físico. O exercício físico é o verdadeiro elixir da longa vida, né? O nosso corpo não funciona. A pessoa que não faz exercício físico, ela vai travando. Tudo vai travando. O intestino trava. A digestão fica ruim. O cérebro não funciona. A pessoa não aprende. A memória fica ruim. Os ossos vão enfraquecendo. Os músculos vão atrofiando. A gente sabe, o coração vai enfraquecendo. Os pulmões enfraquecem, né? E o que me chamou mais a atenção nos últimos anos foram os estudos sobre a doença de Alzheimer, a atrofia cerebral. Eles descobriram o seguinte: quem faz exercício físico, o cérebro não atrofia.
Você sabia, gente? É impressionante isso. Então você não quer ficar gaga? Você não quer fazer xixi na pia e beber água da privada? Então comece a fazer exercício todo dia, hoje. Porque aí o cérebro, como é que o cérebro está paradinho lá dentro da caixa craniana, né? Sofre essa influência, né, do exercício físico. É uma coisa impressionante. Mas não dá para viver, não dá para ter saúde sem exercício físico. E a maior causa da resistência insulínica é a falta do exercício físico. E não dá para controlar o diabetes também sem exercício físico. Então, os resistentes à insulina e os diabéticos aqui de plantão, por favor, não adianta você tomar o chá antidiabético. Não adianta você tirar o açúcar e a gordura da sua dieta, não adianta só emagrecer se você não fizer exercício físico numa base diária. Do jeito que você faz a dieta, você tem que fazer o exercício e tem que tomar o remédio. É um tripé. Qualquer um desses três que faltar, a casa cai. Tá? É o exercício, é o remédio e a alimentação. Tá certo? Está dado o recado aqui. Então, resistência insulínica. Genético, obesidade, sedentarismo. E tem mais um, alimentação, né? Açúcar. O açúcar é um negócio complicado, que já pega também a questão da obesidade. O sábio Salomão escreveu uma coisa já sobre o açúcar. Que o açúcar é uma coisa, o sabor doce é uma coisa muito gostosa, né? E foi o Criador que deu para nós. Né? Ele colocou logo na ponta da língua as papilas gustativas para o doce. E ele não ia ser tão carrasco que ele ia colocar a gente assim, gostar de doce e falar, ó, tá bom, eu vou colocar vocês para gostar bastante de doce e vou proibir vocês de doce. Né? Tá bom, gostam de doce, mas é proibido o doce. Não, não é assim. O que diz lá o sábio Salomão sobre o doce? No caso, naquela época, o açúcar daquela época era o mel. Ele diz assim, se alguém achar mel, coma pouco. Então, o doce, gente, era para você usar um pouco. É assim, tipo uma sobremesa mesmo. Tá vendo? Você degustar aquilo. Então, você tem um paladar bem aguçado para o doce, para você poder sentir prazer nas coisas levemente doces. Você pega aquela frutinha, um moranguinho, por exemplo, né? Ele é levemente doce. Você achar ele gostoso. Aí o pessoal pega moranguinho e enche de leite condensado, né? Para poder estragou o morango. Creme de leite. Creme de leite e leite, já foi gordura e enche de açúcar também, né? Com leite. E por aí vai, estraga, né? O paladar. Então, o açúcar é uma das coisas que mais destruiu a saúde na nossa geração. Muito em breve, vocês podem esperar, o açúcar vai ter uma tarja preta igual ao cigarro. O Ministério da Saúde adverte, esse produto causa câncer, esse produto causa obesidade. Esse produto, cuidado, causa diabetes. Cuidado, já devia ter, não sei, está demorando. Né? Está demorando. Porque é o que destruiu a saúde do mundo hoje, o açúcar. Quanto menos açúcar nós usarmos, melhor nós estamos aí na foto. Se você pode usar, sabe, o que der para usar sem açúcar, natural, mesmo coisa, banana, laranja, mamão, sabe, use sem açúcar. O que precisar adoçar, põe um pouquinho de mel, se você não é diabético. Se você é diabético, use um pouquinho de adoçante, né? Se você precisa usar açúcar, tem algumas coisas que dá uma tacada. O mascavo. Né? Aí você usa o mascavo, mas o mascavo é preto, ele muda, fica um gosto, tudo fica com açúcar mascavo, para mim fica com gosto de rapadura, né? Fica com gosto de melado, né? Então você pode usar o demerara, que eles usam aqui também um pouquinho, ou o açúcar cristal, por último dos últimos, uma refinadinha, branquinho lá. Mas assim, numa escala assim, você deixa o açúcar lá para o final. Né? Quanto açúcar você tem usado em casa? Tem gente que compra e leva para casa 3 pacotes daqueles de 5 quilos. Antes de acabar o mês, já acabou o açúcar. Vai lá no bar da esquina comprar mais açúcar. Né? Está acabando com a saúde da família. Na minha casa, 1 quilo de açúcar dura
não sei quanto tempo dura, porque 6 meses tem que jogar fora, porque em pedra lá na